Olá, tudo bem? Meu nome é Carla, eu sou fonoaudióloga e trabalho no Hospital Universitário de São Carlos. Faço parte de um grupo de orientação para os pacientes que usam a sonda para se alimentar. Esse grupo costumava acontecer uma vez por semana, porém, diante da nova situação que estamos vivendo com a epidemia de coronavírus, não podemos mais realizar os grupos com a reunião de pessoas. Então, resolvemos fazer um vídeo para podermos continuar orientando a todos os cuidadores, familiares e pessoas que vão auxiliar nos cuidados desses pacientes, para que seja mais fácil lidar com toda essa nova situação. Eu vou começar explicando para vocês sobre a deglutição e o que causa a dificuldade de um paciente para engolir, para conseguir manter a alimentação pela boca. Para isso, eu vou precisar mostrar para vocês algumas estruturas anatômicas que fazem parte da nossa deglutição. Nós temos aqui duas figuras. Na figura azul, nós temos aqui uma flechinha em verde que mostra o caminho que o ar percorre ao sair dos nossos pulmões. Na hora que o ar vai entrar, ele vai percorrer o mesmo caminho. Então, só para a gente entender melhor, essa cavidade nessa região de cima é o nariz. Aqui nós temos a boca, essa estrutura grande aqui é a nossa língua. E descendo um pouquinho mais aqui abaixo da nossa garganta, nós podemos ver dois tubos. O tubo que fica na frente, na região do pescoço, é por onde o ar vai entrar e sair. E um tubo um pouquinho mais fino, que fica atrás desse primeiro tubo, é por onde vai descer o alimento e os líquidos. Então, esse tubo da frente nós chamamos de traqueia. E o tubo que fica atrás é o nosso esôfago. Também é possível ver duas marquinhas aqui na região da traqueia, que são as nossas cordas vocais. Elas fazem parte do sistema respiratório e, na verdade, elas dividem aonde começa a traqueia, então abaixo das cordas vocais é a traqueia, e um pedacinho que fica acima delas, nessa região, é a nossa laringe, tá? Então, isso é o que vocês precisam entender para a gente poder começar a explicar melhor o que acontece na hora de deglutir. Para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar um vídeo onde vocês vão poder ver o que acontece por dentro na hora que a gente vai engolir alguma coisa. Então, agora vocês assistam o vídeo, que vai ficar bem fácil de compreender. Então, o indivíduo colocou o alimento na boca, vai mastigar. Então, na boca, a língua é a estrutura mais importante, é ela que vai fazer toda a movimentação. Assim que tiver triturado, ela vai pressionar no céu da boca e empurrar o alimento. E ele vai descer pelo esôfago. Como ele é muito rápido, eu vou colocar de novo, porque eu quero que vocês prestem atenção na região da laringe. O que acontece naquela região que eu mostrei para vocês nas figuras anteriores, na hora que o alimento está passando, tá? Porque a abertura, tanto da traqueia quanto do esôfago, é mais ou menos na mesma altura, nessa região. Então, na hora que o alimento ou o líquido vai passar, existe ali um sistema de proteção do nosso organismo para impedir a entrada de líquido ou alimento na região da traqueia, tá? Então, toda vez que a gente vai engolir, ocorre esse fechamento da passagem que daria acesso à nossa traqueia e aos nossos pulmões. Por quê? Porque como a abertura do esôfago e da traqueia ficam na mesma altura, é muito fácil de entrar alguma coisa nessa região. Porém, o nosso pulmão não foi feito para receber alimentos ou líquidos. Então, existe esse sistema de proteção, parece uma janelinha fechando. Na verdade, são duas cartilagens que fazem esse movimento. A maioria das pessoas nem sabem que isso acontece,
porque não somos nós que realizamos esses movimentos de forma consciente. Isso ocorre de forma automática e é comandado pelo nosso cérebro. A gente nem sabe que isso está acontecendo na hora que está engolindo. Se isso falhar, é o famoso engasgo, né? Todo mundo já engasgou alguma vez, já ou conhece, sabe, de alguém que engasgou. Então, geralmente, na hora que ocorre o engasgo, para a maioria das pessoas que são saudáveis, que não tem nenhum outro problema de saúde, a gente começa a tossir e, com isso, fica um tempo tossindo, sente que resolveu, que não tem mais nada e limpou essa região da laringe. Lembra que eu mostrei que era a laringe? Se entrar alguma coisa na região da laringe, a gente vai ter, então, essa sensação do engasgo. Então, além dessa primeira forma de proteção, nós temos uma segunda forma de proteção, que fica aqui na região das pregas vocais, que ao mesmo tempo que ocorre esse fechamento dessa abertura, as cordas vocais, elas vão se juntar, porque elas ficam uma de cada lado na região da laringe, separadas no pescoço, no momento que a gente está respirando. Na hora que a gente vai deglutir, elas vão se aproximar e vão fechar também essa passagem. Então, mesmo que acabe entrando alguma coisa, a gente tosse, como no engasgo, tira aquilo que entrou, joga de volta para o caminho certo e tudo bem. Só que em alguns casos, essas duas maneiras de proteção podem falhar. E aí, nessa situação, é quando vai ocorrer a entrada de líquido ou alimentos, ou ambos, no pulmão. Tá? E essa entrada de algo estranho no pulmão vai gerar aí um processo infeccioso, que a gente conhece como pneumonia aspirativa. A pneumonia aspirativa, ela é uma situação grave, principalmente para os pacientes que já estão com a saúde comprometida, que já estão com uma imunidade mais baixa, então ela pode, inclusive, levar a óbito. Uma outra situação que pode ocorrer, se entrar algum alimento, algum pedaço, e ficar parado aqui na região das pregas vocais, a pessoa pode acabar ficando asfixiada. O ar não vai conseguir entrar e nem sair, e isso pode também levar a uma parada cardiorrespiratória e, consequentemente, a óbito. O que leva alguém a ter esse tipo de problema? Qualquer doença, qualquer situação que altere o funcionamento do cérebro. Então, qualquer funcionamento, qualquer alteração que afete aí as funções cerebrais pode acabar levando aí uma dificuldade para deglutir. Essa dificuldade para engolir, ela recebe o nome de disfagia. A disfagia, ela é um sintoma sempre de alguma outra doença, de algum outro problema. Ela nunca aparece sozinha. Ela sempre vem associada a alguma outra doença. As doenças, os problemas mais comuns que causam a disfagia seriam as doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, um AVC, um traumatismo craniano, abuso de álcool, de drogas ilícitas, o próprio envelhecimento, né, que com o tempo pode levar aí à perda de algumas funções cerebrais. Seria assim o mais comum que a gente observa. E até uma infecção, quando a pessoa já está numa idade mais avançada, uma infecção urinária, por exemplo, ela pode causar aí um rebaixamento nas funções cerebrais, enquanto ela estiver no período agudo da infecção, e aí, às vezes, nesses casos, existe a recuperação. Tá? Então, como eu falei antes, qualquer coisa que afete o funcionamento normal do cérebro pode afetar a deglutição. E nesses casos, né, em que o paciente não consegue mais deglutir, se alimentar pela boca, a alternativa que nós temos, então, é o uso da sonda de alimentação, porque a pessoa precisa ser nutrida, ser hidratada, e através da sonda ela vai poder se alimentar
sem correr o risco de acabar entrando alguma coisa no pulmão. E quando for um caso desses, não se deve oferecer nada para a pessoa pela boca. É uma dúvida que a maioria das pessoas tem, se pode ofertar algo para essa pessoa, um pouquinho de água ou de café ou alguma coisa que ela gostava. Mesmo que seja só um pouquinho, esse pouquinho já pode ser suficiente para entrar no pulmão e para causar aí uma pneumonia. Então, não se deve ofertar nada. Se essa foi a orientação recebida pela fonoaudióloga, não se deve oferecer absolutamente nada para o paciente nessa situação. Tem casos, às vezes, de pacientes que colocam sonda porque não querem se alimentar. Aí, num caso assim, tudo bem. Mas, quando existe uma alteração da função de deglutir, então, não se deve oferecer absolutamente nada. Para finalizar, então, eu vou falar para vocês a respeito dos exercícios, que na verdade também é a própria higiene oral, tá? Porque o que nós usamos para nos alimentar? Inicialmente, a gente usa a boca, né? Que é o mesmo que se usa para falar. Então, essa musculatura da língua, dos lábios, das bochechas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser estimuladas. Quando a pessoa deixa de se alimentar pela boca, ela já não vai usar essa musculatura como usava antes. E muitas vezes eles também já não falam muito quando chegam nessa situação. Então, essa musculatura ela vai começar a enfraquecer, ela vai começar a perder um pouco aí da mobilidade. Uma maneira que a gente tem de manter essa estimulação é através da higiene oral, que também já vai servir como uma maneira de prevenir novos focos infecciosos. Porque mesmo que a pessoa não esteja se alimentando pela boca, ela é um local que acumula muitas bactérias. E mesmo que a pessoa tenha dentadura, não esteja usando a dentadura, não tem problema. A gente vai fazer a limpeza das estruturas que a pessoa tiver na cavidade oral. Para isso, a gente recomenda o uso de uma espátula de madeira, onde vocês vão enrolar uma gaze na ponta, numa das pontas, e vão molhar essa gaze numa mistura de água filtrada ou fervida com enxaguante bucal sem álcool, não pode ser daquele ardido. Molhou essa gaze, tira o excesso, não pode ser encharcado, não pode ficar escorrendo, porque se escorrer eles não vão conseguir engolir. Passa por dentro de toda a boca da pessoa. Céu da boca, língua, embaixo da língua, gengivas, se tiver dente, pode usar uma escovinha também, misturando nessa mesma, molhando nessa mesma mistura de água e enxaguante bucal. Enfim, limpa bem toda a região da boca e isso deve ser feito 3 vezes por dia. A mesma recomendação que existe para a escovação dos dentes, tá? Sem esquecer de limpar a língua. Quem quiser usar raspador de língua pode usar, mas não há necessidade. Só fazendo essa limpeza da forma como foi falada já é suficiente. Às vezes as pessoas reclamam que é difícil o paciente ficar com a boca aberta para conseguir concluir a limpeza, ou eles fecham durante e daí ficam segurando a espátula, às vezes até quebra. Então, uma dica seria juntar várias dessas espátulas de madeira, prender com uma fita e colocar na lateral aqui da boca, em direção a esses dentes do fundo, coloca de um lado, faz a limpeza no lado contrário, puxa para o outro lado e termina a limpeza. Geralmente isso daqui funciona bem, tá certo? Bom, meu nome é Elaine, eu sou nutricionista aqui no Hospital Universitário. Eu vou explicar para vocês o que é a nutrição enteral. Vou falar um pouquinho da receita e o modo de preparo desse alimento. A nutrição enteral é o alimento que nós vamos preparar para passar para o paciente através da sonda, né? Que esse paciente que vai receber esse alimento só vai poder se alimentar pela sonda. Então, nós vamos orientar vocês como preparar esse alimento.
em casa. Quando a gente fala de alimento, a primeira ideia, o primeiro movimento que a gente tem que fazer é em relação à higiene. Tá? Então, a higiene, a gente começa pela higiene das mãos. Então, uma higiene com água, sabão de pia mesmo, detergente, envolvendo todos os dedos, a palma da mão, o polegar, enxaguar, né, e secar com papel descartável ou um pano limpo. Além da higiene das mãos, é importante que a higiene do ambiente também esteja adequada. Então, uma bancada limpa, a pia, os utensílios já estejam limpos e os equipamentos. Então, o que a gente vai precisar para que esse alimento seja preparado? Uma panela simples, com tampa, uma peneira, né, fina, de preferência que seja de metal, o liquidificador caseiro mesmo, que seja de fácil higienização, de preferência que seja desmontável para higienização, uma jarra graduada, para observarmos a medida desse volume, com tampa, e a geladeira e o fogão já da casa. É importante lembrar que esses utensílios, eles deverão ser higienizados com água e detergente e também utilizar uma solução clorada, com a água sanitária já que a família já tem, desde que não seja com perfume, com corantes, para deixar esses equipamentos e esses utensílios imersos para desinfecção. A receita que nós vamos orientar vocês, ela é baseada com a alimentação habitual da família. Então, o que nós vamos ter? O arroz, o feijão, aquele feijão que já cozinha para a família, a cenoura, a cebola, carne moída, óleo de soja e de canola, o leite semi-desnatado, o leite de caixinha mesmo, que habitualmente já temos em casa, mas é importante que ele não seja rico em gordura, então é o semi-desnatado. O açúcar, porém, se o paciente for diabético, a gente vai usar um outro tipo de açúcar, um açúcar que não é doce, que é a maltodestrina. O extrato de soja, água, que pode ser uma água já fervida e filtrada, e um outro item, que é o suplemento, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Os suplementos que nós temos disponíveis no mercado, eles têm a função de complementar alguns nutrientes que foram perdidos durante o processamento do alimento. Então, quando a gente cozinha, a gente corta, a gente bate esse alimento, ele perde vitaminas, perde minerais, e que através do suplemento nós conseguimos repor isso que foi perdido durante o processamento. Existem vários tipos, várias marcas, sempre disponibilizamos os mais fáceis de encontrar, mas tem uma listinha de opções aqui para vocês. A receita que nós, nutricionistas, vamos orientar individualmente, conforme o peso do paciente, a altura do paciente, se ele está mais desnutrido, se ele está menos desnutrido, isso vai depender da nossa avaliação. Mas nós vamos entregar no momento da alta, né, conforme essa avaliação, e isso vai definir a quantidade de alimentos que vão ser preparados, vão ser necessários, tá? Vou dar um exemplo aqui só para ficar mais claro. Então, uma dieta com 1.800 calorias, vamos usar os seguintes ingredientes. Todas as medidas são em colher de sopa, tá? Então, o arroz, uma colher e meia de sopa. O feijão cozido, 3 colheres e meia de sopa. A carne moída crua, 3 colheres e meia de sopa. A cenoura crua, 5 colheres e meia de sopa. A cebola picada, 2 colheres e meia de sopa. E o leite vai ser em copo americano, esse copo que a gente utilizava mais comumente em casa, ok? Os demais ingredientes também em colher de sopa. As colheres, elas devem ser bem cheias, tá? Transbordando mesmo, para conter a quantidade exata do alimento. Inclusive os pós, tá? E o leite, ele vai nessa marquinha aqui, no copo, ok? Bom, aí nós vamos dar uma orientação de uma receita que ela pode substituir alguns ingredientes.
Então, muitas vezes a família já vai comprar um macarrão, ou é um final de semana que vai ter um macarrão para a família, a gente pode utilizar também para sopa, para essa nutrição que vai ser preparada para esse paciente. Só é importante lembrar que as medidas são diferentes, né? Então, uma colher de arroz cru equivale a 2 colheres de macarrão cru, tá? Outras substituições. A carne moída pode substituir pelo peito de frango ou pelo ovo de galinha. O leite de vaca pode substituir pelo extrato de soja em pó, ou aquele extrato de soja já pronto, né, que já vem como se fosse um leite pronto para tomar, ou leite de soja suplementado, ou leite de vaca com baixo teor de lactose. O tipo de leite, ele pode ser substituído conforme a tolerância do paciente. Então, se é um paciente que não tomava leite de vaca antes, ele pode utilizar do leite que ele já fazia uso, ok? Ou mesmo se ele tiver uma intercorrência. Então, o paciente teve diarreia, que tem a suspeita de ser do leite, pode ser substituído também por esses outros tipos de leite. Dos legumes, nós temos algumas substituições também. Então, a cenoura pode ser substituída pelo chuchu, pela abóbora, pela abobrinha, pela beterraba. Enfim, temos uma listinha aqui para vocês. Então, vamos preparar esse alimento. Primeiro, nós vamos cozinhar os alimentos crus. Então, nós vamos pegar o arroz cru, a cenoura crua, a carne moída crua e a cebola crua. Vamos fazer um refogado, né, com esses alimentos crus, acrescenta um pouco de água e deixa cozinhar até ficar bem cozido. Acrescenta o feijão cozido, já cozido para a família, que pode ser aquele feijão que já preparou em casa e está congelado, mas que não seja um alimento já de muito tempo, que seja recente, e também que não seja preparado com bacon, com calabresa, com sal, com temperos prontos, um feijão simples. Depois que todo esse preparado estiver cozido, nós vamos bater no liquidificador, ok? Ao colocar essa sopa no liquidificador, nós vamos acrescentar alguns outros ingredientes. Então, vamos colocar os pós, né? O extrato de soja, o açúcar, o suplemento, a metade do leite, porque é bastante leite, então, para não transbordar, colocamos metade da receita, batemos até ficar uma mistura bem homogênea, por volta de 4 minutos. Acrescentamos o restante do leite e os óleos também, o óleo de soja e o óleo de canola. Vamos passar na peneira, numa peneira fina, de metal, por 3 vezes, até que a mistura esteja totalmente coada, mas friccionando a peneira para que não fique resíduo e não vá para o paciente esse alimento. Observar, a hora que transferir para a jarra, se foi atingido o volume final prescrito pelo nutricionista. Então, é importante observar se atingiu esse volume. Se não atingiu, completa até o volume com uma água fervida e filtrada. Tampa essa jarra, né, ou com um filme plástico, ou com uma tampa, ou com um prato, e guarda nas primeiras prateleiras da geladeira no fundo, para evitar perder temperatura. Essa mistura que vai ser guardada na geladeira, ela vai poder ser utilizada somente para o dia. Então, é importante saber que não pode reaproveitar. Então, essa receita é válida somente para o dia que foi preparada. Guardada na geladeira, nós vamos retirar apenas o volume prescrito. Esse volume é o nutricionista que vai falar, olha, são 300 ml, 200 ml, 250 ml, de acordo com a necessidade do paciente, que provavelmente está na receitinha que vocês receberam. Então, tira apenas o volume prescrito nesse frasco de enteral, que é o que vocês vão precisar para infundir a dieta. Observa se atingiu o volume recomendado e deixa a temperatura ambiente. Então, qual que é a recomendação? Então, vocês vão tirar esse alimento da geladeira meia hora antes da infusão da dieta. A dieta vai ser infundida em que horários? A cada 3 horas, 6 vezes por dia. E não pode ser interrompida essa dieta.
Então, se ela começar às 6 da manhã, às 5h30, tira esse alimento da geladeira, deixa a temperatura ambiente para ser administrado. O próximo horário é às 9 da manhã, às 8h30, tira esse alimento, deixa a temperatura ambiente e já administra no paciente. É importante lembrar que não pode aquecer esse alimento para não perder as vitaminas que já estão prontas para o consumo. Esse frasco de nutrição que a gente chama, ele é descartável, né? Então, mas muitas vezes a família não tem disponível para troca a cada refeição. Então, poderá ser utilizado desde que bem higienizado e bem conservado. Então, higienizar com água, detergente mesmo, comum de pia, e deixar clorando na solução que a gente preparou lá no início do preparo do alimento, ok? Bom, terminou o preparo, nós vamos higienizar tudo aquilo que a gente utilizou, a pia, a bancada, deixar desinfetando, né, tudo que a gente utilizou para o preparo, todos os utensílios, inclusive o liquidificador já desmontado, para poder ser reutilizado no próximo preparo. Então, resumindo, nós precisamos de alimentos frescos, né, que não sejam velhos, bem conservados. É importante estarem todos higienizados antes de prepará-los com água, sabão ou mesmo com solução alcoólica. Preparar os crus primeiro, bater no liquidificador o preparado com metade do leite, depois acrescentar outra metade, acrescentar os pós, suplemento, extrato, o açúcar, os 2 tipos de óleo, passar na peneira 3 vezes e armazenar na geladeira dentro da jarra tampada. Algumas outras opções, além dessa que preparamos em casa, podem ser adquiridas pela família. Então, nós temos essa dieta já pronta, que já vem da indústria preparada. Então, ela pode ser na forma de pó ou na forma de líquido. Nós deixamos também essas opções impressas para a família, se for opção, adquiri-las no momento da alta. E também a prefeitura fornece alguns volumes de dieta. Nem sempre tem e nem sempre vai ser fornecido tudo. Então, pode ser utilizado das duas formas. Tanto a dieta preparada em casa, quanto a dieta já pronta, recebida ou adquirida pelo acompanhante. Olá, sou Fernanda, eu sou enfermeira, eu sou professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos e eu vou conversar um pouquinho com vocês de quais cuidados que vocês devem ter com o familiar ou com o paciente, né, que faz uso da terapia integral no domicílio. Bom, para começar, então, qual profissional que é responsável por passar a sonda enteral, né, no paciente? Será que vocês, quando estiverem em casa, vão poder passar essa sonda, né? Devem passar essa sonda. Se essa sonda sair totalmente ou sair parcialmente do paciente? Não, né? De jeito nenhum. Vocês não devem, não pode passar essa sonda. Se a sonda sair totalmente, vocês devem levar o paciente ao serviço de saúde. Se a sonda sair parcialmente, mais para frente eu vou conversar com vocês, ensinar vocês a fazer uma medida, né, para saber se vocês mantêm essa sonda no paciente ou se vocês vão precisar levar esse paciente no serviço de saúde, tá ok? Bom, a sonda, ela vai ter uma localização a depender da prescrição do médico, né? É diferente, né, em cada paciente, mas a sonda, ela tem 2 finalizações, né? A pontinha da sonda, ela termina ou dentro do estômago ou na primeira porção do intestino, tá certo? Bom, quando levar o paciente para o serviço de saúde para trocar a sonda,
né? Quando devemos trocar a sonda? A sonda, esse tipo de sonda, ela já foi feita para permanecer por um longo período no paciente, né? É claro que a gente tem que ver as indicações do fabricante, né? Mas normalmente essa sonda, ela tem indicação de permanecer por alguns meses no paciente. Mas o que vocês devem observar? Se essa sonda apresenta rachaduras, se ela apresenta furos, ou se essa sonda se ela é tracionada, né? Se ela tem uma tração total ou parcial. O que eu quero que vocês observem, né? Essa daqui é uma sonda, né? De um paciente adulto. Normalmente, a sonda, ela tende a rachar nessa região, tá? Entre essa tampinha verde e aqui essa borrachinha que compõe o corpo da sonda. Ela tende a rachar nesses bracinhos aqui da tampinha, que a gente manipula muito, que faz parte dessa região externa, que fica aqui, né? Na parte de fora aqui do rosto do paciente, porque a gente usa muito abrindo e fechando as tampinhas, né? Para manipular aqui, para a gente passar a dieta, conectar o equipo, conectar a seringa, né? Para passar água, para passar a dieta. Então, normalmente, esses bracinhos, eles quebram, eles racham, né? Ou então, acontece da sonda furar, ou rachar, ou obstruir, tá ok? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a essas intercorrências podem acontecer. Ou no caso do paciente tracionar essa sonda. Bom, como é que vocês, então, vai perceber se o paciente tracionou ou não essa sonda, se ela saiu da posição de quando o paciente teve alta do hospital? Quando o paciente, familiar de vocês, estiver em alta do hospital, a enfermagem, a nutricionista, a fono, o profissional que passa as orientações para vocês, vai passar a orientação de quantos centímetros, né, a sonda, ela vai ter de medida externa, né, no momento da alta. Como assim, Fernanda? Então, a gente vai pegar uma fita métrica, né, aquela conhecida que todos vocês têm em casa, e vai fazer a mensuração externa dessa sonda. Então, da ponta da narina até a ponta aqui, ó, externa da sonda. Então, por exemplo, esse aqui é o meu paciente. Eu tenho 22 centímetros, né, de sonda externa. Vou anotar no papel. Esse é o meu familiar, vou embora com ele para casa. Anotei 22 centímetros de sonda externa. Todo dia, antes de administrar a dieta no meu paciente, no meu familiar, eu vou fazer essa mensuração. Por quê? Para ver se a posição correta, se ele não tracionou, né? Tá fixado direitinho. Vamos lá medir. Medir 22 centímetros, tá ok. Não teve tração. Se acontecer do meu familiar agitar sem querer durante uma movimentação no leito, teve uma tração, saiu do lugar, percebi que a fixação aqui está fora do lugar, vou fazer a mensuração. Então, de novo, da ponta do nariz, aqui na pontinha da narina, mensurei. De 22 foi para 24. Tracionou 2 centímetros. Será que eu preciso levar? Até 5 centímetros, não tem a necessidade de levar para repassar essa sonda. De 5 a mais centímetros tracionados, tem que procurar o serviço de saúde. Tá bem? Então, se tracionou, medir, nossa, estava 22, foi para 32, tracionou 10 centímetros. Tenho que levar o meu familiar, explicar para a enfermagem, explicar para o médico que meu pai tracionou a sonda sem querer, durante uma movimentação de decúbito, agitou, tracionou, vai fazer um raio-x, vai ver onde está essa sonda e, se precisar, se for necessário, vai trocar a sonda. Jamais eu, familiar, cuidador, vou sozinho em casa reintroduzir essa sonda. Isso não pode ser feito, tá bem? Porque essa sonda, ela vai sair do lugar
e nessa questão de reintroduzir, ela pode ir para o lugar incorreto, ela pode ir para o pulmão, tá bem? Então, vocês nunca podem fazer isso, tá bom? Como é que a gente evita de tracionar, né, que o nosso familiar tracione essa sonda? É fazendo a fixação correta, né? Então, sempre fazer a higiene da pele, com água, sabão, produtos de limpeza de face, né? Coloca uma fita de micropore aqui na narina, né? Então, como tá também na imagem, aqui a gente tem o simuladorzinho, né? Então, coloca uma fita aqui de micropore, coloca uma outra fitinha aqui em Y, né? Aqui por dentro da sonda, ou faz um Hzinho, né? Corta aqui em Y. Normalmente a enfermagem ensina enquanto o paciente está internado, ou a gente faz uma trancinha, coloca um barbantezinho, né? Tem várias formas. Coloca uma outra fita por cima e sempre tomar o cuidado de colocar essa fixação, né? Aqui a segunda fixação, coloca mais uma vez o micropore na pele do paciente, o segundo micropore, e sempre o cuidado de ser do mesmo lado da narina inserida, né? Então, se a sonda está na narina esquerda, a fixação tem que ser do lado esquerdo da face. Nunca fixar do lado contrário da face. Do lado, então, direito. Narina esquerda, fixação do lado esquerdo. Narina direita, fixação do lado direito. Por quê? Se a gente fixar do lado contrário, a gente vai tracionar o septo nasal, a aba nasal, e isso machuca, dá necrose, faz úlcera por pressão, né? Então, sempre se atentar a isso, porque o paciente se movimenta, né? Faz movimentos com a cabeça, e isso também acaba tracionando a sonda, tá bem? Outro cuidado, não deixar a sonda solta na frente aqui do paciente, porque ele vai se movimentar, tentar levar a mãozinha, isso também ele vai puxar aqui a sonda, certo? Então, tentar colocar aqui para trás, né? Colocar atrás da orelha, colocar um boné, colocar uma touquinha. Tentar colocar aqui para trás para ele evitar de puxar. Existe também outras formas de fixar, né? Existe algumas fixações já prontas, de algumas marcas, né? Industriais, que existem em farmácias comuns, farmácias cirúrgicas. Normalmente dura em torno de 6, 7 dias. Dá para dar banho nos pacientes, algumas são da cor da pele, então não precisa de troca diária também, então tem que ver aí um pouco de custo-benefício, mas são algumas alternativas, né? São de fácil manipulação, né? Ela consegue envolver toda a narina aqui do paciente, tem uma fitinha que a gente consegue enrolar aqui na sonda. Bom, eu vou mostrar um pouquinho da sonda, acho que dá para a gente conhecer um pouco. A sonda, quando a gente passa a sonda no paciente, a gente tem esse fio norteador, que é o fio guia, tá? A gente terminou de passar, confirmou através do raio-x, a gente retira. Aqui no hospital universitário, a gente descarta essa sonda. O que permanece dentro do paciente, essa sonda flexível, bem maleável, não machuca, o paciente não sente dor, tá? Essas bolinhas aqui, elas ficam na extremidade da sonda, é ela que vai brilhar lá no raio-x dentro do estômago, na primeira porção do intestino. Então, é através dessas bolinhas aqui que a gente vai identificar a posição correta da sonda. E aqui para cima, a gente tem 2 orifícios, que é por onde sai a dieta, os medicamentos, a água. Então, por isso que é importante seguir as orientações profissionais em relação à maceração das medicações, em relação ao preparo da dieta, tá? E também a higienização da sonda, a lavagem da sonda que eu vou orientar para evitar que a sonda entupa, né? Para entupir a sonda, porque realmente são orifícios bem pequenos. A gente tem também o equipo de dieta e também tem o frasco de dieta. O frasco, né, tem umas graduações, né? Tem as graduações, as mensurações. Cada um vai receber a orientação da nutricionista, quantidade de ml de dieta e de água. O equipo, então, é conectado no frasco.
né, através da ponta aqui distal do equipo. Ele tem uma câmera de gotejamento, uma roldana, né? Quanto mais para cima a gente colocar essa roldana, mais aberto esse equipo estará, então a dieta vai correr por esse equipo de forma mais rápida. Quanto mais para baixo essa roldana a gente colocá-la, mais fechado esse equipo estará, então a gente vai interromper o fluxo dessa dieta. Aqui a gente tem a ponta distal do equipo, que a gente vai conectar então na sonda, em uma das vias da sonda. Bom, como aqui então vocês devem pendurar o frasco. Importante, na hora de administrar a dieta, o paciente tem que estar na posição ou sentado ou deitado com a cabeceira do leito, né, a cabeceira da cama elevada de 45 graus. Depois eu vou passar o slide e vocês vão ver o que é 45 graus, né? Tem que estar com as costas elevadas, né? Tem que ficar quase sentado, porque ninguém come sentado, né? Então, posição quase sentado ou sentado, vocês vão colocar o equipo cerca de 60 centímetros, o frasco de dieta conectado no equipo cerca de 60 centímetros acima da cabeça do paciente, tá? Vocês então vão pendurar ou num suporte, né, de soro, quem tiver condições de ter o suporte de soro, ou vão colocar um preguinho na parede, ou vão colocar um suporte com chachim de planta, aquele que tem um bracinho que dá para conectar. Tem várias ideias, né? O pessoal que participa do grupo já deu a ideia de colocar um preguinho com um cabide que tem aquele, né, o Y do cabide ali, o J do cabide virado para baixo. Várias ideias o pessoal já deu. O que é importante? Que o frasco fique reto, que ele não fique pendente na parede, né? Assim, dessa forma que aí não consegue gotejar, tá bom? Então, vejam aqui na figura, olha, o frasco tem que ficar bem reto para poder ter o gotejamento. Então, o que é importante? Vocês olharem aqui nessa câmera de gotejamento, na hora que o frasco, na hora que vocês olharem aqui nessa câmera, na hora que a gota começar, caiu uma gota aqui embaixo, já tem outra gota formando aqui em cima. Então, caiu uma embaixo, outra gota formando aqui em cima. Como é que vocês vão controlar? É aqui na pinça rolete, aqui embaixo. Tá certo? Essa dieta deve correr em torno de 1 hora, de 50 a 60 minutos. Tá bem? Então, se deixar essa pinça rolete muito para cima, vai correr muito rápido. E se deixar muito para baixo, vai correr muito devagar. Então, vai olhando aqui o gotejamento e vai manipulando, vai controlando a pinça rolete aqui embaixo, tá bem? Então, formou uma gota lá em cima, ela pingou, a próxima também já tem que estar se formando. Bom, depois que terminou de passar a dieta, tem que manter o paciente com a cabeceira elevada por 30 minutos. Por quê? Pode acontecer do paciente sentir náuseas ou vômitos, apresentar vômitos, e aí se o paciente estiver deitado, ele pode broncoaspirar, né? Esse vômito ele pode ir para o pulmão, tá certo? Esse é o posicionamento correto, né? Então, 90 graus é sentado em cadeira. E elevado a 45 graus é nesse posicionamento de cabeceira hospitalar. Se vocês não tiverem condições de ter uma cama hospitalar em casa, qual que é a forma correta, né? Vocês podem ter a cama comum de domicílio, vocês podem elevar a cabeceira, o colchão, né? Colocar almofadas embaixo do colchão. Vocês podem usar como recurso aquelas almofadas de triângulo. Aí vocês podem usar alternativas que vocês tiverem condições. O que é importante? Que vocês elevem o máximo que vocês puderem
essa parte das costas do paciente, tá bem? O paciente, ele precisa, não é só a cabeça, é o torso, ok? Agora eu vou falar para vocês uma questão muito importante para evitar que a obstrução da sonda, né, o entupimento da sonda. Depois que a gente terminar de passar, todas as vezes que vocês terminarem de passar a dieta, vocês têm que limpar essa sonda por dentro. Vamos pensar assim, toda vez que a gente usa um copo ou usa um prato, a gente não deixa ele sujo, né, para usar novamente. A gente tem que lavar, tem que limpar, né? Então a sonda é a mesma coisa, né? Então vai passar a comida, vai passar a dieta, ela vai ficar suja por dentro. Com o que vocês vão limpar? Com água filtrada, né, morna, né? Com qual quantidade? Com cerca de 50 ml. Então vocês vão ter uma seringa de 20 ou uma seringa de 60 ml. Então vocês vão passar 50 ml de água filtrada morna ou 2,5 seringas dessas de 20 ml. Então terminou de passar a dieta, desconecta o equipo, vem aqui e infunde 50 ml de água morna, tá certo? Para quê? Para limpar essa sonda por dentro. A água vai cair aqui dentro do estômago do paciente. Toda essa água já está calculada na dieta do paciente, tá certo? Medicação. Também, antes de passar a medicação, tem que lavar a sonda com 10 a 20 ml de água filtrada, né, ou fervida, para também limpar essa sonda. Se acontecer de sentir alguma resistência, vocês não devem ficar forçando, né, ficar tentando desobstruir, introduzir alguma coisa dentro da sonda. Isso jamais. O que a gente orienta? A água morna, ela tem mais facilidade para dissolver. Então, passou a medicação. Antes de passar a medicação, tenta passar 20 ml de água. Ah, teve resistência? Passa a água morna, que ela dissolve mais fácil. Ah, tá um pouquinho dura. Vai devagar, volta, vai, volta. Devagarzinho com o êmbolo da seringa, tá? Para ver se amolece, se desloca esse pedacinho que tá ali entupindo. Se tiver muito duro, não insiste, leva no serviço, tá? De saúde, para fazer a troca dessa sonda, tá? Para o profissional avaliar, tá bom? Então, antes e depois de medicamento, de 10 a 20 ml também de água filtrada, e se tiver com resistência, passar ela mais morna, tá bem? Aqui, então, o resumo, tá? Das quantidades. Se acontecer do paciente, né, tiver mudança de aspectos das fezes, né, isso é esperado que o paciente tenha uma mudança de fezes mais pastosa, porque a gente teve uma mudança aí de oferecimento, de aspectos de alimentação para esse paciente, né? Isso já é esperado. Mas pode acontecer do paciente apresentar diarreia. O que é diarreia? Diarreia é a presença de fezes líquidas, mais que 3 ou mais episódios em 24 horas. Então, em um dia, de 3 ou mais vezes fezes líquidas, né? Se isso acontecer, quais atitudes vocês devem pensar em fazer, né? Em ter? Administrar todos os volumes desse dia de dieta pela metade. Então, por exemplo, se a nutricionista prescreveu 300 ml, o familiar de vocês começou a ter diarreia, diminui para 150. Todos os volumes em 24 horas. Vê se melhora. Pensa em diminuir um pouco o gotejamento. Será que a gente não está passando muito rápido? Né? Então, tenta diminuir um pouquinho. Às vezes está passando muito rápido essa dieta. Está dando diarreia. Vê se essa dieta não está muito quente ou muito fria. Deixa ela mais em temperatura ambiente. Vai lá na lista de prescrição da dieta e tenta ver os alimentos para fazer a substituição.
Talvez o suco de laranja, né, que é um alimento mais laxativo, pode ser substituído. Identifica nessa lista que a nutricionista prescreveu alimentos que tendem a prender mais o intestino, como o suco de limão, o de caju, o de maracujá, o de goiaba. Tenta ver se tem alternativa de trocar o leite de vaca pelo leite de soja ou leite que tenha menos lactose, né, ou de baixo teor de lactose. Então, procure essas alternativas na lista de substituição. O que pode acontecer também é do paciente apresentar náuseas ou vômitos. Se acontecer isso no momento da infusão da dieta, vocês devem suspender imediatamente a infusão da dieta, tá bem? Pare imediatamente e tente elevar o máximo que vocês puderem o paciente para a posição sentado, tá bom? Para evitar que esse paciente broncoaspire essa dieta, ou seja, que a dieta vá lá para o pulmão, tá certo? Interrompa então a infusão da dieta. O próximo horário da dieta, se o paciente não vomitou mais, só vomitou naquele momento e não vomitou mais, tente iniciar no próximo horário um gotejamento mais lento. Se não aconteceu nenhuma intercorrência, mantenha a infusão, tá ok? Se voltar a vomitar, interrompa novamente, observe esse paciente, mantenha ele em cabeceira elevada. Se a diarreia, as náuseas e os vômitos persistirem, vocês têm que procurar o serviço de saúde e procurar o profissional médico, tá bem? É isso. Olá, eu sou a Silvana, eu sou farmacêutica aqui do Hospital Universitário, da UFSCar, e eu vou falar um pouquinho sobre medicamentos para vocês, medicamentos via sonda. Primeiro vai passar um vídeo, né, que é autoexplicativo, e depois eu faço alguns comentários. Orientação na administração de medicamentos via sonda enteral. Antes de iniciar qualquer procedimento, cheque se a sonda encontra-se no local correto. Em caso de dúvida ou de entupimento da sonda, procure um pronto atendimento ou a unidade básica de saúde mais próxima. Para começar o preparo dos medicamentos, é importante lavar as mãos. Assim, retire o relógio, pulseiras e anéis. Molhe a mão, coloque um pouco de sabonete, esfregue bem, enxague e seque com um pano limpo e seco. Desta forma, diminui os riscos de contaminação. Além disso, garanta que o local de preparo e utensílios esteja limpo e organizado. Separe os utensílios que vai usar, como um pote de plástico ou de vidro, um socador, não utilize socador de madeira, uma seringa de 10 ou 20 ml, água mineral filtrada ou fervida, já fria. Reserve esses utensílios apenas para usar com os medicamentos. Atenção! Alguns medicamentos podem interagir com a dieta enteral e assim diminuir seus efeitos. Portanto, administre os medicamentos nos intervalos da dieta, com o paciente sentado ou, se acamado, a cabeceira da cama deve estar elevada. Preparo da medicação. Os medicamentos prescritos para serem administrados pela sonda devem seguir as seguintes recomendações. Primeiro passo: a sonda funciona como um canudo que leva o alimento e o medicamento até o estômago ou até o intestino, dependendo do tipo de sonda. Com a seringa, injete 20 ml de água na sonda. Esse procedimento lavará a sonda por dentro, evitando entupimento. Segundo passo: se o medicamento for comprimido, coloque o comprimido dentro do pote e amasse com o socador. Coloque de 10 a 20 ml de água, dissolva e imediatamente aspire com a seringa e injete pela sonda. Com a seringa, injete 10 ml de água na sonda. Esse procedimento lavará a sonda por dentro, para evitar entupimento e garantir que todo medicamento chegue até o local correto. Lave e seque os utensílios. Se o medicamento for cápsula, abra a cápsula, despeje o pó no pote,
Coloque 10 a 20 ml de água, dissolva e imediatamente aspire com a seringa e injete pela sonda. Ainda com a seringa, injete 10 ml de água na sonda. Esse procedimento lavará o interior da sonda. Lave e seque os utensílios. Se o medicamento for líquido, coloque no pote a dose prescrita, dilua com 10 ml de água e imediatamente aspire a seringa e injete pela sonda. Ainda com a seringa, injete mais 10 ml de água na sonda. Esse procedimento lavará a sonda por dentro. Lave e seque os utensílios. Importante: se houver mais de um medicamento prescrito para o mesmo horário, não misture. Repita esse passo a passo para cada medicamento separadamente. Lembre-se, mantenha os medicamentos longe do calor, da umidade, da luz solar e das crianças. Em caso de dúvida, entre em contato com seu farmacêutico ou com o seu médico. Caso seu profissional da saúde tenha prescrito algum medicamento de forma cápsula gelatinosa, exemplo, simeticona, comprimido de liberação prolongada, por exemplo, os medicamentos que seus nomes terminam com SR, XR ou Retard, ou grânulos gastroresistentes, como o omeprazol. Solicite a troca da forma farmacêutica para que seja possível a trituração e a passagem pela sonda com segurança e que assim a absorção do medicamento esteja garantida. Bom, então só para reforçar, né, os medicamentos eles devem ser administrados de modo separado um do outro. Nunca pode se juntar vários medicamentos no mesmo frasco, triturar e depois administrar de uma vez. Então tem que ser um separado do outro, lavando a sonda entre cada um deles. Para medicamentos que são administrados em jejum, precisa só prestar atenção, né, que além do paciente estar em jejum, depois que se faz a administração do medicamento, tem que aguardar uns 30 a 40 minutos para religar a dieta, porque esse medicamento depende que o estômago esteja vazio, então o alimento vai atrapalhar a absorção, por isso precisa esperar para religar a dieta pelo menos 30 minutos. Outra coisa importante é a vasilha que se faz a trituração. De preferência, né, que essa vasilha seja de vidro, de porcelana ou ainda de plástico. A madeira, né, o socadorzinho de madeira, ele não é aconselhável, porque ele forma fissuras e pode conter micro-organismos ali, pode fazer uma contaminação. Então, o ideal é que seja de vidro, né, porcelana ou plástico ainda, também pode ser. Aí tritura o medicamento, dilui ele no líquido, né, na água filtrada, para poder fazer a administração via sonda. Essa é uma consideração importante. Outra coisa também, medicamentos que terminam com XR, né, de liberação prolongada, SR, esse tipo de medicamento não pode ser triturado. Então, se por acaso tiver prescrição, né, se o médico colocar na receita esse tipo de medicamento de liberação prolongada ou que termina em SR, XR, precisa pedir para o médico mudar a prescrição, mudar a receita, porque esse tipo de medicamento não pode via sonda. Ele pode não fazer efeito ou fazer efeito errado no paciente, não fazer o efeito certo, né, o que se espera daquele medicamento, certo? Então, precisa fazer alteração disso daí. Acho que isso são os pontos mais importantes aí com relação aos medicamentos. E quando acabar esse período de quarentena, né, que não tiver mais preocupação com o coronavírus, as nossas reuniões semanais irão voltar a acontecer em dia que ainda a gente vai combinar, e aí vocês podem comparecer aqui no hospital para participar ao vivo e a cores das nossas orientações, tá bom? Tchau!